Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu fiz um aporte de R$ 4.500 comprando duas empresas. Também eu quero alertar, principalmente se você for um investidor iniciante, sobre um cuidado que você deve ter agora com o Ibovespa nas alturas. Além disso, mencionar algumas empresas que eu vejo com bom desconto, então podem ser uma boa oportunidade para você, além do que elas ainda vão pagar dividendo esse ano. Então, se você quer ver tudo isso, continue no vídeo comigo e vamos nessa. O Ibovespa bateu o recorde, então o Ibovespa está nas alturas, todo mundo ganha dinheiro. Mesmo que você tenha comprado ativos ruins, o seu ativo provavelmente valorizou nesses últimos dias, então sua carteira provavelmente está no positivo, a não ser que você tenha comprado num momento de muita alta ou um ativo muito ruim. Se você tem um grande valor para aportar, talvez agora não seja aquele momento ideal. O que eu faria? Eu compraria aos poucos, é a estratégia que eu utilizo. Então toda semana, a cada 15 dias, eu vou comprando aos poucos os ativos. E o que eu faço? Eu nunca compro o ativo no topo. Então, no gráfico, conforme vocês podem ver, sempre o ativo ele vai ter as oscilações. E o que eu faço? Eu compro sempre ali numa média, num valor que eu acho agradável. Por exemplo, no vídeo de hoje, tem duas empresas que elas estavam no topo há algum tempo atrás e eu não fazia aportes. E agora com as quedas, com as recentes quedas, essas empresas entraram na minha carteira ao longo do tempo e hoje eu tenho uma grande posição nessas duas empresas e nesse vídeo eu vou mostrar quais são elas. Bom, uma coisa que muita gente me perguntou, qual era a minha corretora? E também eu tive algum comentário referindo ao fato dos meus lançamentos serem de forma manual no Investidor 10. Isso ocorre porque eu não tenho plano de assinatura do Investidor 10, mas hoje eu vou abrir a carteira no site da corretora, só para mostrar aqui para vocês. Depois eu entro lá no Investidor 10, porque eu acho que é uma forma mais visível com os gráficos, fica mais interessante de mostrar para vocês a carteira. Bom, então é isso, eu vou abrir a carteira aqui para vocês. Bom, abrindo aqui a carteira para vocês, a corretora que eu utilizo é a Clear. A Clear foi uma das primeiras corretoras gratuitas no mercado, então eu comecei com ela, eu experimentei outras, mas acabei não gostando. Agora aqui eu quero mostrar para vocês as ações que eu tenho, no caso percentual, né, cerca de 60% da carteira, visto que 16% é representado por Banco do Brasil. Depois eu tenho BB Seguridade, Petrobras, Caixa Seguridade, que era a minha última posição, né, a empresa que eu menos tinha valor aportado, e hoje aqui já está no quarto lugar. É uma empresa que eu vejo ali um grande potencial, então provavelmente ainda vai subir alguns degrauzinhos aí. Completando com Vale e Taesa. Já em fundos imobiliários temos R$ 43 mil, não mudou muita coisa dos últimos vídeos, né? Eu acabei não aportando em fundos imobiliários nos últimos tempos. Por quê? Porque eu vejo ações com mais potencial de crescimento e também pelo sentido do que eu vejo as ações mais oportunidades. Algumas empresas que eu gosto caíram bastante nos últimos tempos, então eu vejo ali uma oportunidade de estar aumentando a minha alocação, visto que ano que vem tem eleição e dependendo aí da troca de governo, as ações podem ter uma subida gigantesca. Então eu pretendo estar bem posicionado nas empresas que eu pretendo carregar para a carteira para os próximos 10, 15, 20 anos. Eu vou abrir o site Investidor 10, que eu vejo que é melhor para explicar para vocês, é mais visível, com mais gráfico, eu acho mais interessante. Porém, fato interessante que eu vi aqui na carteira, eu quero mostrar para você. Em 2025 a gente iniciou o ano com R$ 40 mil e hoje na casa de 106, com os valores que eu aportei, vai para casa de R$ 110 mil. A gente quase triplicou o valor investido desde o começo do ano, sendo que ainda tem alguns meses restantes para o fim do ano, e a minha meta para esse ano é R$ 125 mil. Então com isso a gente vai ter 3 vezes o valor que a gente começou o ano, que é um grande salto na carteira. Eu sei que isso não é possível para todo mundo, porém eu espero que você invista em si próprio, invista em educação, crescimento, se esforce bastante para você estar sempre aumentando a sua renda e com isso estar podendo aportar cada vez mais. Isso vai gerar mais diferença do que aquele 1% a mais ou a menos que você tem na carteira, pode ter certeza. Outra coisa, outro ponto interessante foi a rentabilidade desse ano, cerca de 11,44%. O que eu quero para a carteira mesmo é estar aumentando a renda, aumentando os dividendos todos os meses e com isso a gente está aumentando nossos aportes. Mas sim, é interessante a gente ver que a carteira performou legal, escolhendo aí alguns ativos interessantes, mas isso é algo mentiroso, acaba sendo algo mentiroso para você que investe. Então é outro alerta aí que eu faço, porque você vê a carteira ali, rentabilidade alta, a depender dos ativos, essa rentabilidade poderia estar bem maior ainda, porque no mercado de alta tudo sobe. Os ativos bons, os ativos ruins, os ativos precários. Então, às vezes, se eu tivesse uma carteira ali com bastante varejo, no caso, Magazine Luiza, às vezes via varejo, esses ativos poderiam ter subido bem mais e a porcentagem da carteira está bem maior. Não é isso que eu viso na carteira, eu não viso empresas assim mais arriscadas,
Eu vejo aquele simples, eu vejo como o básico que funciona, por isso eu invisto em ações pagadoras de dividendo. Abrindo aqui no site Investidor 10, onde fica bem mais claro, bem mais visível para todo mundo. O patrimônio hoje na casa de 110 mil, hoje conforme a variação teve, a gente está com ganho de capital, visto que a carteira estava no negativo algum tempo atrás. As empresas que eu tenho são apenas 6 empresas, eu pretendo aumentar as posições, porém hoje eu estou bem contente com essas empresas que eu tenho, eu queria sim ter algumas outras, mas agora no mercado de alta não é a hora que eu vejo o ideal para comprar novos ativos, a depender ali do preço, então por isso são esses ativos que eu mantenho. E 2 deles eu aumentei a posição, foi BB Seguridade e Caixa Seguridade, totalizando aí R$ 4.500, sendo que 50 ações de BB Seguridade e 208 de Caixa Seguridade. A Caixa era a empresa mais recente da carteira e hoje já representa a 4ª maior posição. As duas empresas são no setor de seguro, porém elas têm algumas diferenças e acabam se complementando. Então, empresas que pagam bons dividendos e especialmente a Caixa Seguridade ainda tem dividendo para esse ano, BB Seguridade apenas para o mês de fevereiro, então a gente aproveita aquele dividendo inteligente em que a gente compra a empresa e ainda tem o provento para receber. Abrindo aqui a carteira, quais ativos que eu vejo como grande oportunidade ainda para o ano de 2025. Eu vejo BB Seguridade, Petrobras e Caixa Seguridade no momento. Essas 3 empresas, visto que Petrobras ainda pode pagar dividendos também no final do ano, geralmente tem Datacom no mês de dezembro para Petrobras, e isso vai aumentar aí nossos rendimentos, nossos dividendos, então pode ser sim uma oportunidade de estar comprando a empresa antes aí de saber os proventos, porque sempre que a empresa divulga que vai pagar dividendos, geralmente ela tem uma subida. Então, se a gente puder antecipar esse movimento, é bem interessante para nós, investidores de longo prazo, investidores de ações pagadores de dividendos. Agora, uma empresa para o médio e longo prazo seria Banco do Brasil, mas com os dividendos provavelmente em 2026 bem abaixo do que a gente vinha recebendo, mas mesmo assim ainda pode ser uma oportunidade a estar num valor bem interessante, na casa de R$ 22, mas não é uma empresa que eu estou aportando no momento, visto que é a minha maior posição na carteira, representando 16%, eu tenho um certo limite ali de 15%, então ela extrapolou um pouquinho, porém eu vou compensar isso com aportes em outras empresas e assim rebalancear a carteira com mais aportes. Já a carteira de fundos imobiliários eu não mexi muito, não comprei nos últimos tempos. Quero aumentar minha posição, quero receber R$ 500 de proventos, porém as ações estão com mais oportunidade e por isso eu estou aportando nelas. Se o jogo virar e eu ver que tem mais oportunidade no setor imobiliário, eu vou estar assim comprando de novo os fundos. Já agora aqui nos proventos, conforme eu mencionei a questão dos fundos imobiliários, nesse mês de setembro a gente teve aproximadamente R$ 600 de proventos, então grande parte desse provento veio de fundos imobiliários. Então por isso quero ter meu percentual interessante no setor, tendo ali uma renda de R$ 500 para mim, ia ser bem legal. Nosso dividendo médio nesse ano está na casa de R$ 570, sendo que ainda restam 3 meses para o fim do ano. Será que a gente consegue chegar em uma meta de R$ 800, 900, quem sabe? Seria bem legal, né? Visto que o meu primeiro salário foi nessa casa, há alguns bons anos atrás. Se você tem alguma ação que está em oportunidade, que paga bons dividendos, coloca aí nos comentários para o pessoal estar vendo. Eu também com certeza vou estar analisando o ativo e ver se encaixa na minha posição, na minha carteira. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você ficou até aqui, te vejo no próximo vídeo.